irmãos em Cristo, cumprimento a todos com a paz do Senhor. Mais uma vez estamos aqui para juntos meditarmos em uma das lições da nossa escola bíblica dominical, ok? E nessa oportunidade iremos estudar a lição de número 5, que traz o seguinte título: O Lamento de Jó, ok? Lição de número 5, o Lamento de Jó. Texto áureo está em Jó capítulo 3, versículo 24, que diz: Porque antes do meu pão vem o meu suspiro, e os meus gemidos se derramam como água. Ok? Esse é o nosso texto áureo, que está registrado em Jó capítulo 3, versículo de número 24. Verdade prática. O sofrimento pode nos levar à situação de extrema angústia, mas não devemos perder a esperança no agir de Deus. Ok? Repetindo. Verdade prática. O sofrimento pode nos levar à situação de extrema angústia, mas não devemos perder a esperança no agir de Deus. Ok? A nossa leitura bíblica em classe está em Jó capítulo 3, versículo 1 ao versículo 26, ok? O objetivo geral de nossa lição: explicar que Jó era humano e, como tal, tinha todo o direito de extravasar seus sentimentos, não sendo recriminado por Deus por isso, ok? Então veremos aqui, nesta lição, uma situação que envolve o comportamento de Jó diante do sofrimento, onde ele manifesta a sua condição humana, ok? Objetivos específicos. Primeiro, esclarecer que a angústia de Jó fez com que ele desejasse a morte como um escape, ok? Segundo, aclarar o desejo de Jó em ser como um abortivo. Terceiro, pontuar que Jó representa os que, em situação desesperadora, não veem nenhuma luz no fim do túnel. Ok, irmãos? Então, estes são os nossos objetivos específicos desta lição de número 5. Então, fica bem claro para nós que iremos analisar, nesta oportunidade, o conteúdo que se refere ao lamento de Jó diante das várias dificuldades que ele vivenciou, ok? Introdução. O autor diz na introdução: depois de 7 dias, ele rompeu o silêncio com um lamento que veio do fundo da alma, certo? Então, quando olhamos para os capítulos 1 e 2 deste livro, que é um livro poético, o livro de Jó, perceberemos que Jó passou por inúmeras adversidades. Ele passou adversidade na área econômica, ele passou adversidade na área familiar, ele passou adversidade na área conjugal, ele passou adversidade na área de sua saúde, ok? Então, são inúmeras as aflições que Jó vivenciou no capítulo de número 2. E por fim, no fechar do capítulo de número 2, nos deparamos com os amigos de Jó, vindo de tão distante para
estar com ele neste momento difícil. Os amigos de Jó eram Elifas, Bildade e Zofar. E, quando analisamos o diálogo entre eles, temos lá a presença de um jovem que aparece chamado Eliú, não é? Ao que dá a entender, ele apenas aparece ali para presenciar o diálogo. Pois bem, esses amigos de Jó vêm, ficam com ele, e eles estão ali por um período de 7 dias em silêncio, presenciando a situação em que Jó estava. E é depois destes 7 dias que Jó começa no capítulo 3 a expor o seu lamento diante das aflições que ele vivencia nos capítulos 1 e 2 do livro de Jó. Ok? Então ele vai expor o seu lamento e o que percebemos é que este lamento exposto por Jó, no capítulo 3 de Jó, é um lamento que possui pelo menos 3 perguntas. Primeira pergunta, por que nasci? Segunda pergunta, por que não nasci morto? E terceira pergunta, por que ainda continuo vivendo? São 3 perguntas que fazem parte do conteúdo de lamentação de Jó, em Jó capítulo de número 3. Volto a mencioná-las. Primeiro, por que nasci? Segundo, por que não nasci morto? E terceiro, por que ainda continuo vivendo? Ok? E é basicamente estas 3 perguntas que irão nortear a nossa reflexão sobre o lamento de Jó, em Jó capítulo de número 3. O autor ainda diz na introdução: nesta lição, veremos a reação humana diante do sofrimento. Neste caso, iremos nos deparar com a reação humana de Jó diante do sofrimento. Vale a pena lembrarmos, irmãos, que Jó, apesar de ser um grande referencial para nós, ele é um ser humano. E o que presenciaremos em Jó capítulo 3 é uma reação humana diante da presença do sofrimento na sua existência. Ok? O autor ainda diz na introdução, na perspectiva do patriarca, se Deus era a causa de sua vida, deveria também ser a causa de sua morte. Beleza? Nos deparamos então com o cenário do lamento de Jó e percebemos que Jó ele traz em seu coração um pensamento. Ele traz em si um pensamento, uma teoria de que diante das adversidades, diante do sofrimento, o melhor é não existir. Ele defende o argumento da não existência. Então, para não ter que enfrentar as aflições, era melhor não existir. Isso chama teoria da não existência, certo? Todavia, apesar de defender em seu lamento a teoria da não existência, de que não existir é o mesmo de que não experimentar o sofrimento, Jó em nenhum momento procura tirar a própria vida. Porque na concepção de Jó, se Deus é aquele que dá a vida, Deus é o único que pode tirar a vida, certo? É por isso que o autor coloca, se Deus era a causa de sua vida, deveria também ser a causa de sua morte. É Deus que dá a vida, é Deus que tira a vida. Apesar do intenso sofrimento e do grande conteúdo de lamentação que temos em Jó capítulo 3, em nenhum momento temos aqui uma fundamentação de defesa para o suicídio. Não. O que nós temos aqui é um servo de Deus interpretando que diante de suas aflições, Deus, ele é aquele que dá a vida e é aquele que pode tirar
a vida. O único que detém essa autoridade é Deus. Ok? Então Deus, ele dá a vida. Na concepção de Jó, a vida para o sofrimento, né? Existir para o sofrimento. E diante do sofrimento, somente Deus pode ser aquele que pode pôr fim à vida. Certo, gente? Então, nós iremos pensar aqui um pouquinho sobre essa questão do lamento de Jó diante do sofrimento que ele experimenta em sua história de vida. Ok? O primeiro tópico traz o seguinte título: Primeiro lamento de Jó. Por que nasci? Ok? Primeiro lamento de Jó. Por que nasci? E aí, deveremos olhar com atenção para Jó capítulo 3, versículo 1 ao versículo de número 10. Ok? E no subtópico 1, nós temos aqui a pergunta: por que nasci? O autor coloca para nós, nesse subtópico 1 do tópico 1, a dor de Jó era profunda e somente a poesia podia expressar toda a carga emocional vivida por ele. Então o autor propõe para nós aqui que essa forma de Jó se expressar no capítulo 3 do livro que traz o seu nome é uma forma poética. A bem da verdade, dentro da estrutura do Antigo Testamento, o livro de Jó é um livro classificado como livro poético, ou seja, o seu conteúdo é um conteúdo poético. E esta lamentação de Jó, em Jó capítulo 3, é uma forma que Jó encontra de utilizar a poesia para expressar o seu estado emocional, para expressar toda a carga emocional que estava sobre ele diante das aflições que ele enfrenta nos capítulos 1 e 2 de Jó. Ok? Então o autor ele nos traz essa proposta aqui na lição ao enfatizar que a forma poética exposta por Jó no capítulo 3, em seu lamento, é uma forma de expressar a alta carga emocional que ele tinha sobre si por causa dos sofrimentos que ele estava enfrentando. Ainda nesse subtópico 1, o autor diz: o mesmo ocorreu com o salmista, no Salmo 130, verso 1. O Salmo 130, verso 1, nos diz o seguinte, Salmo 130, verso 1. Das profundezas a ti clamo, ó Senhor. Ok? Das profundezas a ti clamo, ó Senhor. E temos também Jeremias, o profeta, lá no capítulo 20 do livro que traz o seu nome, não é? Jeremias, capítulo 20, versículo 14 ao versículo de número 18, diz assim: Maldito o dia em que nasci, o dia em que minha mãe me deu à luz, não seja bendito. Maldito o homem que deu as novas a meu pai, dizendo: nasceu-te um filho, alegrando-o com isso grandemente. E seja esse homem como as cidades que o Senhor destruiu, sem que se arrependesse, e ouça ele clamor pela manhã e ao tempo do meio-dia, um alarido. Por que não me matou desde a madre? Ou minha mãe não foi minha sepultura? Ou não ficou grávida perpetuamente? Por que saí da madre para ver trabalho e tristeza e para que se consumam os meus dias na confusão? Então, Jeremias teve o mesmo comportamento que o patriarca Jó, não é? Perguntar o porquê da própria existência. O porquê da própria existência. Por que eu estou existindo? Por que
eu estou vivendo? Para que eu nasci? Se a vida é uma vida composta por inúmeros sofrimentos, ok? Vamos dar continuidade aqui. Então ele faz, não é? Essa proposta, ele manifesta poeticamente o seu lamento, ele expõe a sua dor através desta ação poética, ok? Ele expressa toda a sua carga emocional em que ele estava inserido, ok, gente? Então isso fica bem claro para nós aqui nesse primeiro subtópico. Então, ele enfrenta o sofrimento e diante deste sofrimento ele faz uma pergunta: por que nasci? Por que nasci? Se a existência em que estou inserido é composta por intenso sofrimento, ok? Nascer para o sofrimento não é bom. Esta é a colocação de Jó e que, em algumas circunstâncias de nossas vidas, passa também a ser a nossa. Meu Deus, para que eu nasci? Se estou vivendo este monte de provação. Meu Deus, viver não é bom. Meu Deus, viver dessa forma, cheio de provação, seria melhor nem ter nascido, ok? Para que nascer? Se viver é estar inserido em sofrimento. Então, esta pergunta de Jó, esta reflexão de Jó também, em alguns momentos da vida, passa a ser a nossa, ok? Seria melhor se eu nem tivesse nascido, ok? Para passar o que eu estou passando, seria melhor nem ter nascido. Certo, irmãos? Vamos em frente no subtópico 2, que em lugar da memória viesse o esquecimento. Esse é o subtópico 2 do tópico 1, que em lugar da memória viesse o esquecimento. O autor diz: neste momento de dor, Jó não amaldiçoou a Deus como Satanás previra. Em vez disso, amaldiçoou o dia de seu nascimento. Nós sabemos que existe uma proposta de Satanás. Que proposta é esta? De que, diante do sofrimento, Jó iria amaldiçoar a Deus. Jó iria amaldiçoar a Deus. Jó iria impetrar palavras de blasfêmias contra Deus. Não é? E até mesmo depois esta foi a proposta da esposa de Jó. Amaldiçoa, não é, a este Deus e morre, certo? Mas Jó parece que contraria o Satanás e contraria a proposta de sua esposa. Ao invés de impetrar alguma coisa contra Deus, ele amaldiçoa a si mesmo, ok? Amaldiçoa o dia do seu próprio nascimento. Aí nós iremos ter inúmeras linhas de pensamento sobre esta atitude de Jó de amaldiçoar o próprio dia em que nasceu, né? Existem teólogos que consideram que esse comportamento de Jó, apesar de ser um comportamento, não é, que surge como efeito do sofrimento em que ele está vivenciando em sua vida, apesar deste comportamento surgir como efeito do intenso sofrimento que envolve sua condição humana, Jó teria cometido um pecado. O pecado é a respeito do amaldiçoar o dia em que nasceu, ok? Como também existem outros que pensam de forma diferente, aí os irmãos com certeza poderiam procurar os comentários bíblicos e analisar de forma crítica, sensata, os vários posicionamentos que existem
a respeito deste comportamento, desta atitude de Jó de amaldiçoar a seu Deus. Eu não quero aqui entrar no mérito da polêmica sobre isso. O certo é que podemos perceber a fragilidade humana de Jó, ok? Jó amaldiçoa o dia de seu nascimento. Agora, uma coisa importante que nós precisamos entender dentro deste segundo subtópico do primeiro tópico é que o dia do nascimento, segundo aquilo que Jó está expondo, o dia do nascimento como a porta de entrada para o seu sofrimento. É por isso que ele está amaldiçoando o dia do seu nascimento. Porque na percepção de Jó, o dia do nascimento dele é o dia, ou melhor, é a porta que vai inseri-lo nesta possibilidade do sofrimento. Eu gosto muito do que o doutor Matthew Henry, propõe para nós em seu comentário. É um comentário bíblico muito bom, inclusive, pela nossa CPAD, não é? Ele diz aqui, não obstante os homens habitualmente celebrarem com alegria o retorno anual do dia do seu nascimento, ele o considerava o dia mais infeliz do ano, no caso de Jó, por ser o mais infeliz da sua vida, pois foi a porta de entrada para toda a sua aflição. Então, na concepção de Jó, o dia do nascimento dele é a porta de entrada para a sua aflição. Inclusive Matthew Henry, ele propõe que Jó, ao amaldiçoar o dia em que nasceu, ele está pecando mesmo, né? Eu achei até interessante a posição dele aqui. Ele diz: foi insensatez e ingratidão da parte de Jó amaldiçoar o seu dia. Devemos dizer disso. Essa foi a sua fraqueza. Mas os homens bons algumas vezes falham no exercício das graças, nas quais eles foram os mais proeminentes, para que possam entender que quando é dito que são perfeitos, significa que são justos, e não pessoas sem pecados. Eu acho muito interessante esse posicionamento do Dr. Matthew Henry, não é? Aqui no seu comentário sobre o livro de Jó, na página 19, ok? Então, esse estudioso da palavra do Senhor, este comentarista, interpreta essa atitude de Jó como uma atitude que aponta para a fragilidade humana de Jó e também nos faz entender que Jó era um homem que possuía pecados. Ele era um justo e não um perfeito. E na concepção de Henry, existe um pouquinho de diferença entre justo e perfeito, né? O justo, ele na condição humana possui fragilidades e é um pecador. Mas o perfeito é uma característica apenas do divino, que não comete pecados. No caso, bem claro para nós na Bíblia, o Senhor Jesus, que não possui pecados e é plenamente perfeito, ok? Aliás, em toda a Sagrada Escritura, somente Jesus é o homem sem pecados, ok, gente? Certo? Então, ele considera, no caso aqui Jó, o dia do seu nascimento como a porta de entrada para o sofrimento. Ou seja, o homem é lançado na existência, o homem é lançado para viver em sofrimento, ok? O sofrimento como algo presente na existência. Isso me lembra aí os grandes filósofos existencialistas do século XX, que afirmam que o homem foi lançado no mundo para experimentar o sofrimento, ok? Ainda no tópico 1, nós temos aqui, o subtópico 3, que traz o seguinte título: que em vez da ordem viesse o caos. O autor diz aqui para nós: no lugar da luz que raiou por ocasião do nascimento dele e que revelou todo o seu sofrimento, o patriarca desejou que as trevas dominassem. Isso está presente aqui em Jó, capítulo de número 3,
versículo 4 ao 7. Jó, capítulo 3, versículo 4 ao 7, que diz: converta-se aquele dia em trevas, e Deus lá de cima não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz, contaminem-no as trevas e a sombra da morte, habitem sobre ele nuvens, negros vapores do dia o espantem. A escuridão tome aquela noite, e não se goze entre os dias do ano, e não entre no número dos meses. Ah, que solitária seja aquela noite, e suave música não entre nela. Ok? Então nós temos aqui, não é? Que em vez da ordem viesse o caos, que no lugar da luz viessem as trevas. E o autor, ele diz o seguinte: a lógica aqui, né, desta narrativa de Jó é simples. Se Deus não tivesse feito aquele dia, ele não teria sido concebido e, portanto, não passaria por tudo isso, certo? Então, se aquele dia em que eu nasci não tivesse existido, logo eu não existiria. Se eu não existo, logo não sei o que é sofrimento. Quando olhamos para o lamento de Jó, no capítulo de número 3, nos deparamos com essa teoria, né? Que a não existência culmina na possibilidade do não sofrimento. Se eu não existo no mundo, logo não existe sofrimento para mim, certo? Este é o pensamento de Jó, chamado de teoria da não existência. É questionável este pensamento, certo? O autor coloca para nós aqui: nos momentos de tribulação e angústia, devemos ir aos pés de Jesus. É o melhor lugar para derramar a nossa alma. Na minha forma de pensar, diante do sofrimento que existe ou possa existir em nossas vidas, independentemente da intensidade do sofrimento que venhamos passar, o melhor a ser feito não é necessariamente recorrer à teoria da não existência ou, na minha opinião, poeticamente amaldiçoar o dia em que você nasceu. Mas o melhor a fazer diante do sofrimento que possamos vivenciar ou enfrentar é ir aos pés de Jesus, ok? Estar aos pés de Jesus e expor a Ele tudo aquilo que nos envolve. Certo, irmãos? Vejamos o que diz a palavra em Jó, capítulo 11, versículos... João, capítulo 11, versículos 32 e 33. João, capítulo 11, versículo 32 e 33. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava e vendo, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se de espírito e perturbou-se. Ok, irmãos? Então, olha só, devemos agir como Maria, irmos para os pés de Jesus e expressar tudo aquilo que está em nós, ok? Nos colocar nos pés do Senhor e expressar tudo aquilo que está em nossos corações, as nossas angústias, os nossos medos. Deus, Ele nos compreende, ok? Deus sabe de todas as coisas. Ele contempla tudo aquilo que há em nós. Ok, gente? Então Jó, ele se dispõe a construir esta forma de pensar, a ideia da não existência, que é igual à ausência do sofrimento, certo? E eu acredito, melhor dizendo, que é também uma forma dele se expressar aos pés do Senhor diante da necessidade, das angústias, das dores que ele
tinha sobre sua realidade emocional humana, ok? Certo, irmãos? Mas é um conselho muito importante deixado para nós aqui pelo autor, o de irmos aos pés de Jesus e expressarmos a Ele tudo aquilo que ocorre conosco, ok? Nós chegamos agora ao segundo ponto da nossa lição, o segundo lamento de Jó. Por que não nasce morto? Ok? Então, meus irmãos, continuemos aqui. Segundo ponto de Jó, né? Aliás, segundo ponto da nossa lição. Segundo lamento de Jó. Por que não nasci morto? Ok? Agora, capítulo 3, versículo 11 ao versículo 9 aqui do livro de Jó. No primeiro subtópico do tópico 2, nós temos aqui o seguinte título: Descansando em paz. Descansando em paz. O autor diz: para ele, no caso, Jó, nascer morto teria sido melhor do que existir naquelas condições. Versículo 11 ao versículo de número 13. Ok? Por que não morri eu desde a madre, e em saindo do ventre não expirei? Por que me receberam os joelhos, e por que os peitos, para que mamasse? Porque já agora jazeria e repousaria, dormiria, e então haveria repouso para mim, ou seja, haveria descanso para mim, né? Eu estaria em paz, ok? Se eu tivesse nascido morto, eu estaria agora em paz, certo? O autor diz: o que Jó pedia era uma possibilidade real, pois muitos fetos nascem mortos. Para ele, a morte era uma forma de descansar em paz. Então, se eu tivesse nascido morto, eu estava agora em paz. Não estaria experimentando este sofrimento que estou vivendo. Mais uma vez, Jó, ele busca apoio na chamada teoria da não existência. Se eu não existo, logo não experimento sofrimento, ok? Então, em sua concepção, ele poderia ter experimentado ou estar experimentando paz se não tivesse nascido, ok? Se eu não tivesse nascido, eu estaria experimentando paz, ok, gente? Então esta é a proposta de Jó, colocado aqui diante desta pergunta: por que não nasci morto? Segundo tópico do tópico 2, nós temos o seguinte título: livre de tribulações. O autor diz: o dilema de Jó aumenta à medida que o seu sofrimento ganha intensidade. Ele continua com seu argumento da não existência. Ok? Eu estou sendo bem insistente, não é, em anunciar este conceito, que é um conceito teórico proposto por Jó. Se eu não existo, logo não experimento sofrimento, ok? Esta é a ideia de Jó. Se eu não existo, eu não experimento sofrimento. Só que o grande dilema é: ele estava existindo, certo? Uma coisa é uma teoria e outra coisa é a realidade prática que nos envolve. E a realidade prática que envolve Jó é a da existência. Ele está existindo, ok? Ele está existindo e é na existência que ele experimenta o sofrimento. E aí ele propõe essa teoria: se eu não existisse, não tinha ou não teria sofrimento, ok? Ainda no subtópico 2, o autor diz: o raciocínio
É claro, para os que morreram cessaram as angústias e tribulações da vida presente, né? Para os que já morreram cessaram as angústias e tribulações da vida presente. Então, a melhor forma para colocar fim à angústia, né, é a morte. Agora, uma coisa nós precisamos concordar. Uma coisa nós precisamos concordar aqui, irmãos. Jó, ele propõe a teoria da não existência como ausência do sofrimento, mas em nenhum momento ele se dispõe a tirar a própria vida para colocar ponto final em suas adversidades e sofrimentos, ok? Jó ele não coloca em nenhum momento essa possibilidade de tirar a própria vida, justamente porque Jó traz consigo um conceito importante. É Deus que dá, é só Ele que pode tirar. Se Deus dá a vida, Ele pode tirar a vida. Somente Ele pode dar a vida. Somente Ele pode tirar a vida. Já que estou existindo, passarei por este sofrimento. Ok? Ele passa pelo seu sofrimento. Temos esta lamentação de Jó, aqui no capítulo 3 de Jó. Só que uma coisa nós não podemos esquecer, que Jó em nenhum momento pecou blasfemando contra Deus, amaldiçoou a Deus. Em nenhum momento Jó fez isso. Quem sabe, e aí a gente pode entrar no campo das polêmicas teológicas, aqui em Jó capítulo 3 ele apresenta a sua fragilidade humana, sua fraqueza, ok? No subtópico 2 nós temos, aliás, no tópico 2 e subtópico 3 agora nós temos o seguinte título: uma realidade para o cristão. O autor diz: o Novo Testamento nos ensina que enquanto estivermos neste mundo, estaremos sujeitos à dor, ao luto, ao sofrimento. Filipenses capítulo 4, versículos 11 e 12. Vejamos o que a Bíblia diz em Filipenses capítulo 4, versículos 11 e 12. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda a maneira, em todas as coisas, estou instruído tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Então o apóstolo Paulo, ele escreve aos irmãos que estão na cidade de Filipos, falando a respeito destas possibilidades de sofrimento existentes na nossa vida. Ele fala sobre ter fome, padecer, abatido. São situações que estão vinculadas ao sofrimento, ok? Então o sofrimento ele está presente na existência. Jó está certo no ponto de que, no ponto em que ele propõe que não existir é não estar inserido no sofrimento. Ele está certo. Quem não existe não padece sofrimento. Só que, a bem da verdade, a existência é uma dádiva. Viver é bom. É uma bênção de Deus poder usufruir a vida. Só que no meio desta dádiva que é a vida, o sofrimento está presente. Nós cristãos precisamos assimilar esta verdade, que o servo do Senhor também passa por sofrimento. O servo do Senhor, ele vai ficar enfermo. O servo do Senhor também enfrenta desemprego, baixo salário, né?
servo do Senhor passa por necessidade em alguns momentos da vida. Então o sofrimento também, ele chega na tenda do cristão. O cristão, ele pode sim e passa sim por sofrimento. Certo, irmãos? E o autor coloca para nós aqui ainda, mas ao mesmo tempo temos uma promessa consoladora de Jesus. Bom, se existir implica em estar propício a enfrentar sofrimento, e agora? E aí, como que Jesus vai ficar diante desta possibilidade na minha vida? Nós temos agora, né, uma resposta bíblica. Em João capítulo 16, versículo de número 33. Olha o que nos diz, irmãos queridos, a palavra do Senhor, João capítulo 16, versículo 33. Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições. Tereis aflições. As aflições estão presentes no mundo. E nós estamos no mundo, existentes no mundo. Ok? Mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Olha só, mas tende bom ânimo. Jesus, ele esteve inserido neste mundo. Jesus, ele enfrentou a dura realidade do sofrimento, mas ele venceu o sofrimento. Ele rompeu as barreiras do sofrimento, porque ele ressuscitou ao terceiro dia. Jesus, ele é vitorioso sobre o sofrimento. Agora, uma coisa que você, irmão em Cristo, não pode esquecer jamais. A palavra de Deus nos diz, em Mateus capítulo 28, versículo 20, Jesus diz, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Então aquele que disse para nós em João 16 e 33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, aquele que venceu todo o sofrimento, não é? É aquele que está conosco, ao nosso lado, todos os dias, e que diante das nossas aflições nos ajuda, nos levanta, nos fortalece, nos encoraja. Amém, irmãos? Então, nós cristãos devemos ser conscientes que, enquanto presentes no mundo como pessoas vivas, enfrentaremos aflições. Todavia, não estamos sós. Jesus está conosco. Aquele que disse, eu venci o mundo. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Agora vamos aqui para aquele que é o nosso terceiro e último tópico, que traz o seguinte tema, né? O seguinte título: Terceiro lamento de Jó. Por que continuo vivo? Né? É o terceiro lamento de Jó. Por que continuo vivo? O primeiro lamento foi: por que nasci? O segundo lamento foi: por que não nasci morto? E o terceiro lamento foi: por que ainda continuo vivendo? Por que ainda continuo vivendo? E aqui no subtópico 1 do tópico 3 temos o título: Vale a pena viver? Vale a pena viver? Se temos que enfrentar o sofrimento, e o sofrimento presente no mundo é muito intenso, vale a pena viver diante da presença do sofrimento no mundo? O autor coloca para nós, Jó faz uma pergunta no capítulo 3, versículo 20.
Por que se dá a luz ao miserável e vida aos amargurados de ânimo? Olha só, por que se dá a luz ao miserável? E o autor coloca para nós: a palavra miserável é usada no sentido de alguém cuja vida é atribulada pela miséria e que, por isso, torna-se incapaz de exercer suas funções. Em outras palavras, para Jó, a vida havia se tornado intolerável. Então, a ideia de miserável aqui é a daquela pessoa que está passando por uma situação tão difícil que ela está incapaz de exercer suas funções. Né? É o miserável, aquele que não tem condição de exercer suas funções normativas, porque o sofrimento em que ele está inserido é muito intenso. Ok? Ainda no tópico 3, agora, já no subtópico 2, nós temos uma pergunta. Sem o favor de Deus, o autor diz, Jó novamente volta a indagar. Por que se dá a luz ao homem cujo caminho é oculto e a quem Deus o encobriu? Jó capítulo 3, versículo 23. A pergunta busca o significado do sentido de todo aquele processo. Ela busca compreender o porquê de Deus permitir o sofrimento. Por que Deus permite o sofrimento? Diz o autor, ele não sabia porque Deus escolheu para ele o caminho do sofrimento. Ok? O caminho do sofrimento. Por que o sofrimento em minha vida? Quais são os propósitos de Deus diante deste sofrimento? É claro que existem propósitos estabelecidos da parte de Deus diante da possibilidade do sofrimento, e aí precisaríamos de um bom tempo para analisarmos biblicamente o tema sofrimento e o porquê de sua presença no mundo. Por que a presença do sofrimento na realidade humana? Quais são os propósitos divinos com o sofrimento? Certo? E o autor, ele procurará nos dar um norte aqui no terceiro subtópico do tópico 3. Um caminho de sabedoria e maturidade. Muitas vezes sentimos-nos iguais a Jó, desorientados, passando por uma via dolorosa do sofrimento. É preciso, porém, olhar para o alto, onde Cristo vive. Colossenses capítulo 3, versículo 1 ao 4. Nele podemos manter o equilíbrio e a confiança durante a tormenta, e assim trilhar um caminho de sabedoria e maturidade no sofrimento. Então, é proposto para nós aqui, naquilo que o autor expõe, que diante do sofrimento podemos ter em nós o despertamento da maturidade e sabedoria. Sabedoria. Podemos experimentar da parte de Deus em nós virtudes como a sabedoria e a maturidade através do sofrimento. Ok? Então, sabedoria e maturidade são efeitos pedagógicos do sofrimento. O sofrimento, ele pode trazer para nós virtudes espirituais que nos aproximarão mais de Deus, ok? Que nos farão perceber o que é uma autêntica espiritualidade. Eu não estou dizendo aqui, não é, que todos aqueles que estão passando por sofrimento passam por sofrimento porque Deus está trazendo uma ação pedagógica. Não. Aí nós precisaríamos analisar a complexidade do termo sofrimento dentro do seu contexto teológico no mundo, certo?
mas eu posso afirmar que Deus pode utilizar o sofrimento como um mecanismo para interpretarmos e recebermos valores espirituais, tais como sabedoria e maturidade. Ok, irmãos? Conclusão: o patriarca não negou a Deus nem o amaldiçoou, todavia ele expôs toda a sua humanidade, né? Ele expõe ao Senhor a sua condição humana, e ao expor ao Senhor a sua condição humana, ele amaldiçoou o dia em que nasceu. E Deus entende muito bem essa condição humana do seu servo. Deus sabe quem somos e entende a nossa estrutura. É o lamento de um corpo ferido, de uma alma que, mesmo amando a Deus, se derrama angustiada. Amém, irmãos? Que Deus em Cristo possa continuar abençoando a sua vida, sua família, em todas as áreas, ok? E não se esqueça, se coloque aos pés de Jesus, mesmo diante dos grandes sofrimentos impostos sobre nós, ok? O melhor lugar a estar é aos pés do Senhor Jesus. Que Deus em Cristo continue com as mãos estendidas sobre sua preciosa vida.